Meus amores, oi, segundo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, a aula de hoje nós vamos ver prismas. A gente já estudou meio que prisma, porque todo prisma é um poliedro, que ele possui faces, vértices e arestas, e ele obedece à relação lá de Euler, então ele é um poliedro bonitinho. O último capítulo dessa apostila 2, que é o capítulo 7, hoje a gente vai ver uma parte de conceitos, tá? A gente vai fazer pouco exercício na aula de hoje, na verdade vai fazer um exemplo que eu vou dar, e aí na aula de amanhã eu faço com vocês os exercícios da apostila. Então fiquem atentos aí, qualquer coisa vocês podem me procurar lá no grupo para tirar qualquer dúvida, tudo bem? Então vamos lá. O exercício, o que é um prisma? Exercício, já estou muito febrinha, vamos lá. O que é um prisma, galera? Por definição, um prisma ele diz assim: vamos considerar dois planos que são paralelos, o plano alfa e o plano beta, pode chamar do que você quiser. E nesses dois planos, vamos desenhar dois polígonos que são congruentes. Então, ó, vamos lá. Aqui está o plano alfa e o plano beta. Eles são dois planos paralelos que a gente já aprendeu isso lá no capítulo 2 da apostila 1, belezinha? No plano alfa, eu desenhei um triângulo ABC. E no plano beta eu também desenhei um triângulo A', B', C'. O triângulo ABC e o triângulo A', B', C', eles são congruentes. O que significa isso, Bisteca? Significa que eles são idênticos, certinho? Eles são iguaizinhos, têm a mesma área, têm o mesmo perímetro, os lados têm a mesma medida, os ângulos têm as mesmas medidas e tudo mais. O que a gente chama de prisma? A gente vai chamar de prisma, o poliedro que é formado quando você reúne os segmentos do polígono de baixo, os polígonos do plano alfa até o plano beta. Então eu vou unir os polígonos do alfa com o beta. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou traçar aqui um segmento que é o A', unindo os dois, o C', o B', e aí eu vou formar esse cara aqui, ó, esse sólido que a gente chama de prisma. Então esse cara que é o prisma. A base dele, que é esse triângulo, ele pode ser qualquer um dos polígonos, tá bom? Mas a ideia é isso, ó. Você tem dois planos paralelos, dois polígonos congruentes, e aí você vai unir todos os pontos do polígono de baixo ao de cima. Então, olha lá, ó, denomina-se prisma o poliedro formado pela reunião de todos os segmentos paralelos dos polígonos. Então, você vai unir todos os segmentos, vértice, segmentos, vai unir tudo. Tá claro isso? E aí você vai formar esse sólido aí chamado de prisma. Quais são os elementos importantes dele? Vamos lá. Os pontos A, B, C, A', B', C', a gente já viu que ele é o vértice. Esses dois triângulos, eles são as bases. Então, ó, eu tenho aqui o triângulo A', B', C' e o ABC, eles são as bases. Então, todo prisma é um poliedro que tem duas bases congruentes, duas bases paralelas e congruentes. Sempre que você vê num poliedro que ele possui duas bases congruentes e paralelas, esse poliedro é chamado de prisma, tá certo? Aí você tem a aresta da base, que são os lados do triângulo. Você tem a aresta lateral, que são esses segmentos que a gente une um vértice do triângulo de baixo ao de cima e respectivamente o contrário ali. E aqui, galera, quando eu pego esse retângulo que eu formo aqui na lateral, isso daqui a gente chama de face lateral, tá bom? Aí a gente vai ver que tem duas classificações para prisma. Tem o prisma reto e o prisma oblíquo. Mas esse cara é um paralelogramo, tá bom? Independente se ele for retângulo ou não. Porque todo retângulo é paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Porque os seus lados são paralelos. Tá claro isso? Então esses são os elementos aqui do meu prisma. Beleza? Aí, como eu estava dizendo para vocês sobre a classificação, antes de vê-la, a gente tem a nomenclatura. O nome do prisma é de acordo com o polígono da base. Então eu coloquei aqui 4 exemplos. O primeiro, que é igual ao exemplo que eu desenhei, ele é um prisma triangular.
Quando eu digo que ele é triangular, significa que a sua base é um triângulo. Prisma quadrangular significa que a sua base é um quadrado. Retangular, a sua base é um retângulo. Prisma pentagonal significa que a sua base é um pentágono. Prisma hexagonal, a sua base é um hexágono. Então o nome do prisma é dado de acordo com a sua base. Tá claro isso? Beleza? E aí, agora sim, tem duas classificações para o prisma. Tem o prisma reto e tem o prisma oblíquo. O oblíquo ele é meio tortinho assim. Qual é a diferença entre eles? Tem a ver com a aresta lateral. No prisma reto, a aresta lateral é perpendicular às bases. E no prisma oblíquo, ela não é perpendicular às bases. Ela forma um ângulo ali diferente de 90. Então, no prisma reto, a aresta lateral ela é perpendicular aos polígonos da base e no oblíquo não. Você percebe que os dois prismas eles são quadrangulares, certo? E aí, beleza, Bistec. Então, quando que eu vou saber que ele é reto ou oblíquo? O enunciado vai falar para você. Considere o prisma quadrangular reto. Considere o prisma hexagonal oblíquo. Isso daí não é uma obrigação sua de saber, tá bom? Você precisa saber, sim, diferenciar o prisma reto do oblíquo, tá certo? Aí, eu posso falar agora de um outro elemento para vocês, que é a altura do prisma. A altura do prisma é a distância entre os dois planos que são paralelos, as distâncias entre as bases. Quando for um prisma reto, eu posso dizer que a altura é a própria aresta lateral. Então presta bastante atenção nisso. No prisma reto, a altura ela é a própria aresta lateral. No prisma oblíquo, não. No prisma oblíquo, eu tenho que calcular qual é a distância dos dois planos paralelos. Então, ó, lembra que para ser altura, ela precisa ser perpendicular aos dois planos. Então, precisa ser um segmento perpendicular aos dois planos. Tá claro isso? Então, essa é a classificação do prisma reto e no prisma oblíquo. Beleza? Dúvida até aqui? Dentro dos prismas retos, existem os prismas que são regulares. Então, um prisma regular ele é um prisma reto. E qual é a diferença dele para os demais? O polígono da base é regular. Então, o que significa ser um prisma regular? Ele tem a sua aresta lateral perpendicular às bases, então ele é um prisma reto. E a base dele, o polígono da base, o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o que for, ele é um polígono regular. E o que significa ser polígono regular? Significa que os lados da base são iguais, assim como seus ângulos internos. Então a gente tem isso, ó, o exemplo. Um prisma triangular regular. O que a gente vai tirar de informação disso? Que a base vai ser um triângulo equilátero, que é o triângulo regular. Um prisma hexagonal regular. O que significa isso? Que a base é um hexágono regular. Então significa que aqui no hexágono da base, todos os lados são iguais. Um prisma quadrangular significa que a base é um quadrado. Então, os prismas têm isso. Tudo bem? Prisma regular, o polígono da base é regular. Ok? E aí, de novo, o enunciado ou o problema vai dizer para você se é regular ou não. Tudo bem, galera, até aqui? Então, vamos lá. O prisma, ele é o quê? Qual é a definição do prisma? Você vai pegar dois planos paralelos e dois polígonos congruentes desses planos. E aí a reunião de todos os lados dos polígonos forma o prisma. Tudo bem? Então todo prisma, guarda isso, ó, todo prisma tem duas bases paralelas e congruentes, tá? Seção transversal, pessoal, é quando a gente determina no prisma um plano paralelo às bases. Então, por exemplo, aqui eu tenho um prisma triangular, ok?
Aí eu vou fazer o seguinte, olha lá a definição. É uma região de intersecção do prisma com um plano paralelo aos planos da base. Então vou passar esse plano ali. Esse plano, ele é paralelo aos planos da base. E esse plano, ele, vamos dizer assim, ó, ele corta o meu prisma. Não importa a altura deles, tá? Ele vai cortar o meu prisma. E aí ele forma com o prisma uma região de interseção, que é essa região aqui, ó. Essa região azulzinha aí é o que a gente chama de seção transversal. Tudo bem? Então a seção transversal é isso. É quando você corta o meu prisma, ou qualquer prisma, por um plano que é paralelo às bases. E aí você forma essa seção transversal. Tá ok? Você percebe que a seção transversal, ela vai ser um polígono que é igual ao polígono da base. Olha lá, ó, esse triângulo azul que a gente chama de seção transversal, ele é igual aos polígonos da base. Mas aí eu quero que vocês entendam o que ele é, tá? Aí, bem, até aqui de boa, quanto ao conceito de prisma. O prisma, o conceito dele é bem tranquilo. E aí eu vou tomar a liberdade aqui do seguinte. A gente vai calcular o que do prisma? Como o prisma ele tem base, como o prisma ele tem face lateral, a gente... um negócio que eu tinha dito lá para vocês, esqueci. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha lá, ó. Aqui na classificação, o prisma reto, a sua face lateral, ela vai ser um retângulo. E no oblíquo, a sua face lateral é um paralelogramo. Tudo bem? Então, isso daqui vem a calhar do que eu estava dizendo para vocês. Eu quero calcular a área disso. Imagina que isso aqui é um presente, é uma caixa de sapato. E aí eu quero embrulhar. Então eu preciso saber quanto de papel que eu vou usar, tudo mais. Então a gente vai calcular a área deles, que é a área da base, a área lateral, a área total de um prisma. E para calcular isso, a gente precisa fazer uma revisãozinha que eu já fiz com vocês. Como calcular a área dos quadriláteros e como calcular a área de triângulo. Então essa primeira aula eu vou fazer aqui com vocês uma revisão de como calcular a área dos quadriláteros e dos triângulos. Quadrilátero eu já cheguei a comentar com vocês na aula passada. E triângulo eu vou falar de novo aqui. Vou falar agora com vocês do triângulo para a aula de hoje. Então vamos lá, se a sua base for um retângulo, para calcular a área do retângulo é base vezes altura. Se a sua base for um paralelogramo, como por exemplo ali a face lateral, que é um paralelogramo, você também vai fazer base vezes a altura. Lembra que esse triângulozinho eu corto e encaixo ali, por isso que a área do paralelogramo fica igual à área do retângulo. Tá bom? Se a sua base for um trapézio, como é que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se a sua base for um losango, você vai fazer diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Se a sua base ela for um quadrado, então para calcular a área do quadrado eu vou fazer L ao quadrado. E não esqueça da diagonal. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Tudo bem? E para triângulo? Se a sua base for um triângulo, a gente tem a fórmula básica dela, né? Que é base vezes a altura relativa a ela, dividido por 2. E aí tem outras fórmulas também, como por exemplo essa daqui. Se for um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. E aí qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? Que pode existir um prisma de base com um triângulo equilátero. Um prisma que a gente chama de regular, de base triangular regular. Então lembra que ele tem todos os ângulos iguais a 60 e que a área dele vai ser L ao quadrado, o seu lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Outro qualquer tipo de triângulo, a gente pode usar a fórmula trigonométrica para calcular ele. Como é que eu uso a fórmula trigonométrica para calcular o triângulo? Você precisa saber do triângulo dois lados, então por exemplo o lado A e o lado B, e saber o ângulo entre eles. Então se você tiver o lado A, o lado B do triângulo, e sabe qual é o valor do ângulo entre eles, você pode usar essa fórmula que é a fórmula trigonométrica. Você vai fazer assim, A vezes B vezes o seno de alfa dividido por 2. Certo?
Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Determine a área do quadrilátero ABCD. E aqui está o quadrilátero ABCD. Tudo bem? Vamos analisar. O lado AB vale 6. Eu não sei o lado BC. O lado CD vale 4. E o lado AD aqui todo vale 10. Aqui eu tenho um triângulo equilátero com lado 4. E aqui eu tenho outro triângulo equilátero com lado 6. E aqui no meio, no vãozinho, eu tenho outro triângulo. Esse quadrilátero é um trapézio? Não sei. E não é trapézio. Eu só posso afirmar se é trapézio se ele disser que o BC e o AD são paralelos. Porque isso é a característica do trapézio. O trapézio ele tem um par de lados paralelos. Então não posso usar a forma de quadrilátero. Então, Bisteca, como é que eu faço para calcular a área desse quadrilátero? Eu vou fazer desse jeito. Eu vou chamar a área de cada triângulo de 1, 2 e 3. E a área total, que é a do quadrilátero, seria a área do triângulo 1, mais a área do 2, mais a área do 3. Calcular a área do 1 e a área do 3 está fácil. Porque o triângulo 1 é equilátero, o triângulo 3 é equilátero. Então é só fazer o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Para o 1 e o 3. E o 2, como é que eu faço? Aí, galera, é vocês. É o seguinte. O que a gente aprendeu sobre o triângulo equilátero? Que todos os ângulos do triângulo equilátero são iguais a 60. Então, olha lá. Sendo assim, esse ângulo aqui também vai ser 60. E aí, no triângulo 2, eu posso usar essa fórmula trigonométrica. Eu vou fazer 6 vezes 4 vezes o seno de 60. É nesse tipo de situação que eu uso a fórmula trigonométrica. Então, mais do que decorar a fórmula, vamos entender quando que usa. Quando que eu uso a fórmula trigonométrica? Quando eu sei o valor dos dois lados do triângulo e tenho o ângulo entre eles. Eu sei que um lado vale 6, o outro 4, e aí eu precisava desse ângulo entre eles. Então, galera, ó, vai ficar desse jeito. No primeiro vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O segundo vai ficar 6 vezes 4 vezes o seno de 60 sobre 2. E no terceiro vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui vai dar 9, porque 6 ao quadrado é 36, dividido por 4 vai dar 9, raiz de 3. Aqui vai dar 16 dividido por 4, vai dar 4, raiz de 3 aqui. E no do meio, ó, vamos cancelar o 4 com 2. Vai dar 2, então vai dar 12 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, 12 raiz de 3 sobre 2 vai dar 6. 6 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 vai dar 19 raiz de 3. Beleza? Então, é assim que eu uso a fórmula trigonométrica. Quando que eu vou usar isso no prisma, Bisteca? Se a base do meu prisma for um triângulo. E aí ele pede para calcular qual é a área da base. Aí eu vejo lá se eu vou usar a fórmula trigonométrica. Tá bom? Tem a fórmula do Heron, que ela é referente aos três lados. Então, a trigonométrica eu uso quando eu sei dois lados e o ângulo entre eles. E a do Heron eu vou usar quando eu sei os três lados. Porque aí você faz assim, você calcula o semiperímetro, que é A mais B mais C dividido por 2. E a fórmula do Heron, ela assusta no primeiro momento, mas ela é tranquila. A área do triângulo, ela vai ser o semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C. E aí você faz a raiz quadrada desse produto todo. Ela, a princípio, assusta, mas ela é bem tranquila. Olha um exemplo. Eu tenho aqui um triângulo, que é um triângulo que tem os lados com 5, 7 e 8. Quando que eu decido usar o Heron? Quando eu sei os três lados. Quando você sabe os três lados, você não precisa perder tempo de descobrir a altura, para fazer base vezes altura dividido por 2. Você já pode fazer Heron direto. Vocês entenderam isso? Vai fazer Heron direto. Então, vai ficar assim, ó, soma os lados. 5 mais 7 mais 8 vai dar 20, dividido por 2, o semiperímetro é 10. Então, a área desse triângulo vai ser a raiz quadrada
do semiperímetro 10 vezes 10 menos 8, 10 menos 7, 10 menos 5. Então o produto vai ficar assim, ó, 10, 10 menos 5, 5, 10 menos 7, 3 e 10 menos 8, 2. Aí você, ó, eu percebi o seguinte, que 5 vezes 2 é dar 10 e 10 vezes 10 dá 100. E a raiz de 100 é 10. A raiz de 3 ela fica, então a área desse triângulo é 10 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, galera, eu tô dando para vocês aqui, ó, 3 opções para calcular a área do triângulo. Tem a fórmula básica, que é base vezes altura dividido por 2. Tem a fórmula trigonométrica, que é A vezes B vezes o seno do ângulo entre o A e o B dividido por 2. E tem a fórmula do Heron, que é quando você sabe os 3 lados e calcula o semiperímetro. E aí faz a raiz quadrada do semiperímetro vezes a diferença dele para cada um dos lados. Tá bom? E o triângulo equilátero é um caso à parte que tem uma fórmula específica. Para calcular a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá certo? Aí agora, sim. Para a gente finalizar, pode ser que a base seja um hexágono regular. E aí vamos lembrar que o hexágono regular, que a gente já estudou isso em polígonos, né? Ele tem 6 triângulos equiláteros congruentes. Então, para você calcular a área do hexágono, você vai fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Nossa, saiu um raiz de 2 ali, mas não. Acho que eu copiei de algum lugar, tá estranho esse negócio. Foi até bom ver aqui, ó. Vai ser raiz de 3 sobre 4. Beleza? Tranquilão? Então vai ser raiz de 3 sobre 4. Tava erradaço ali. Eu copiei de algum lugar e veio. Belezinha? Então a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como é que calcula a área do prisma? Eu puxei aqui o prisma reto e o prisma oblíquo. A gente vai calcular a área da base. O que é a área da base do prisma? É a área do polígono da base. E aí esse polígono da base, como a gente acabou de ver, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um hexágono, pode ser qualquer polígono. Então, para calcular a área da base vai depender do exercício, do que o exercício fala para a gente o que é. Tá? Área lateral. Para calcular a área lateral, você vai somar as áreas das faces laterais. Olha lá, ó, soma das áreas dos polígonos laterais do prisma. Se for um prisma reto, você vai somar a área de cada um desses retângulos. Se for um prisma oblíquo, você vai somar a área de cada um dos paralelogramos. Tá certo? Então, para fazer a área lateral, você vai pegar a área de cada um dos retângulos e vai somar. Bisteca, todos os retângulos são iguais? Não em todos os prismas. Só se o prisma for regular, que aí você vai ter na lateral todos os retângulos iguais. Mas se o prisma ele não for regular, se ele for só reto ou só oblíquo, então você tem que fazer a área de cada um dos retângulos ou de cada um dos paralelogramos. E tem a área total do prisma. O que é a área total? É somar a área de todas as faces. E aí você tem a área lateral, que já é a soma das faces laterais, e você tem duas bases. Lembra que o prisma é o poliedro com duas bases congruentes. Então a expressão para a área total vai ficar assim, ó, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Beleza? E além disso, todo prisma, por ser um sólido, ele tem uma capacidade, dá para calcular o seu volume. E aí o volume você vai guardar essa formulazinha que é dada pelo princípio de Cavalieri. Ele diz que o volume desse sólido é o produto entre a área da base e a altura, que a gente já aprendeu.
que no prisma reto a altura ela corresponde à aresta lateral e no oblíquo a gente tem que calcular qual é a distância entre as bases. Tudo bem? Então, essa daqui, ó, são as fórmulas. Se você tirar um print dessa tela aí, ó, você vai ter todo o resuminho para área e volume de prisma. Tudo bem? E aqui eu coloquei um exemplo. Como eu disse para você, a gente vai fazer só esse exemplo, porque você viu que eu fiz um pouco de revisão, então a aula já está um pouco mais extensa do que eu esperava. Ele diz assim, ó, calcule a área total e o volume de um prisma reto triangular cujas arestas medem 5, 6 e 7 centímetros e cuja altura do prisma é igual a 10. Então, ó, o prisma é desse jeito. Ele é um prisma reto. O que significa ser reto? Que a aresta lateral é a altura, é perpendicular às bases. Ele tem base triangular, então significa que os dois polígonos da base são triângulos. E as medidas das arestas do triângulo são 5, 6 e 7. E a altura do meu prisma é 10. E ele quer a área total e o volume. Beleza? Então vamos lá. Para calcular a área total, eu vou fazer a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então vamos começar pela base. O que é a base, meus amores? É um triângulo. E foi por isso que eu fiz a revisão. No triângulo da base, eu sei que os lados medem 5, 6 e 7. Como que eu calculo a área do triângulo? Eu vou fazer base vezes a altura dividido por 2? Não, porque vai demorar muito até eu achar a altura do triângulo. E não vai confundir a altura 10 com a altura do triângulo. A altura 10 é a altura do prisma. A altura do triângulo é outra coisa, tá? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar Heron, que diz que a área da base, né, que a área do triângulo é o semiperímetro, vezes ele menos A, menos B e menos C. Então, ó, se eu somar aqui, vai dar 5 mais 7, 12, mais 6, 18. Dividido por 2, 9. Então, o semiperímetro é 9. Então, a área vai ficar assim, ó. 9 vezes 9 menos 7, 9 menos 6 e 9 menos 5. Então, vai ficar 9 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Aí eu sei, ó, que a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2, e aí o 2 vezes 3 vai ficar dentro lá, então vai dar raiz de 6. Então a área da base, que corresponde à área do triângulo, é 6 raiz de 6. Tudo bem? Agora eu vou calcular a área lateral. Calcular a área lateral é calcular a área dos retângulos. E aí presta atenção, ó. Esse retângulo aqui na lateral, que ele está do lado direito, a base dele é 5 e a altura é 10. Então, a área dessa face lateral vai ser 5 vezes 10. Essa outra face aqui, ó, a base vale 6 e a altura 10. Então, vai ser 6 vezes 10. E a face lá de trás, a base vale 7 e a altura 10. Então, você vai ter assim, ó, a área 1, a área 2 e a área 3, que são as três faces. Uma face é 5 por 10, a de trás é 7 por 10 e a do lado esquerdo é 6 por 10. Se você somar isso, vai dar 180 centímetros quadrados. Então, agora que eu sei a área da base e a área lateral, eu jogo na área total. Então, vai ser 180 mais 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 6. Então, vai dar 180 mais 12 raiz de 6 centímetros quadrados. Você viu que eu coloquei aqui entre chaves para representar que o centímetro é para a soma dos dois, tá bom? Esse C maiúsculo está errado também, tem que ser minúsculo. E o volume é a área da base vezes a altura. A área da nossa base, a gente calculou aqui, ó, 6 raiz de 6. E a altura é 10. E aí, então, a capacidade dele vai ser de 60 raiz de 6 centímetros cúbicos. O que eu peço para vocês para a próxima aula? Abrirem a apostila e tentarem fazer os exercícios propostos para atividades de sala. Vocês vão fazer as atividades de sala, porque na aula de amanhã eu vou corrigir com vocês. Certo, meus amores do segundo ano? Saudades de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.